direto do Tarcísio, é isso? Bem-vindos, Márcio, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, Raíssa, ao Tarcísio, nós temos o Ribeiro também que está ali. Perfeito. Hoje vamos falar um pouco do assunto trânsito, bastante sempre muito polêmico, né? Sempre polêmico e, infelizmente, ontem eu encerrei a Voz do Povo dizendo que gostaria de boas novas no dia seguinte e, infelizmente, logo depois aquela notícia de mais um óbito no trânsito, né, Márcio? Isso, entristece todo mundo, né? Com certeza a família, muito. Mas assim, é triste, mas infelizmente é uma realidade. E para mudar essa realidade depende de todos nós que utilizamos o trânsito, tanto motorista, ciclista, pedestre, todos nós. Maio Amarelo tem esse mote da conscientização acima de tudo, né, Pires? Vocês já estão com blitz aí sendo realizadas. Isso, o trânsito, o Maio Amarelo esse ano ele vem com uma mensagem, né, de nível nacional, que no trânsito enxergar o outro é salvar vidas. Então a gente tem que fazer, isso mostra que todos nós temos que fazer a parte, tem que cuidar o outro também. E no trânsito hoje em dia é aquela correria, mensagem chegando, a pessoa com vontade de atender o celular. Hoje é difícil, mas nós temos que se concentrar assim enquanto no trânsito, porque requer bastante atenção. Acabei de receber um áudio aqui no Fala Estadão de uma senhora dizendo que os motoristas em geral aqui em Sorriso andam com o celular na mão, utilizando o celular enquanto dirigem, aí não tem como enxergar o outro, né? Se eu olhar para minha tela do celular. E as pessoas olham, elas digitam, ela entra em rede social dirigindo, ela acha que um olho fica lá no para-brisa e o outro fica aqui no celular, não é. Tá tudo certo, não tá não, né? O que tá faltando é um pouco mais de responsabilidade por parte de todos, tá? A gente sabe que quando toca o celular, a pessoa fica preocupada realmente se atende, não atende, muitas vezes não consegue estacionar, mas assim, é uma cultura que tem que ir sendo mudado. Né? Com certeza, a gente não pode ser a notícia ruim que vai chegar justo para aquela pessoa que pode ser um querido que está ligando para nós, né? Isso, é ótima observação, é isso mesmo. Tem que ter bom senso, é o mínimo, não é? Aqui em Sorriso a gente fica às vezes chocado porque nenhuma distância é tão grande que demande tanto tempo para se chegar num ponto onde possa parar e retornar a ligação, né, Márcio? Isso, com certeza. O celular é um dos grandes causador de atropelamento, porque a sua atenção não está no trânsito quando você está falando no celular. E aí já viu, principalmente digitando, né? Então, assim, tira muita atenção, o risco é grande, tá? Você pode estar vitimando alguém de uma família, um pai responsável, a mãe responsável por toda uma família, por uma atitude que você resolveu olhar o celular. Talvez ainda que a lei tenha arrochado nos últimos tempos, né, Pires, mas às vezes as pessoas ainda imaginam que crime de trânsito ele fica impune. Tá melhorando nesse lado para o cidadão que tem esse cuidado, né? Com certeza, porque muitas vezes a pessoa pensa que é só a multa, não é só a multa, tá? O processo às vezes demora, mas você vai ser responsabilizado caso você cometa um crime de trânsito. Às vezes pode demorar, tá? Mas vai acontecer. O crime de trânsito seria especificamente o quê, Pires? Que a gente Por exemplo, você potencializar alguma coisa. Por exemplo, você dirigir de forma embriagada, você com falta de atenção, por exemplo, utilizando o celular, você vai e atropela alguém por um erro seu, que você poderia ter evitado, tá? Isso tudo vai gerar um processo, tá? A família não vai deixar isso parado, a família vai correr atrás dos direitos delas. E o próprio poder público, não é, Pires? É uma função da justiça fazer com que essa sujeita responda por isso, né? Isso, começa ali com a atuação, por exemplo, da guarda, da polícia militar, e o processo vai ter andamento. Mas você tem que, principalmente, não é pensar nesta situação, você tem que pensar que você pode evitar um acidente, você pode evitar a destruição de uma família. Que é o mais importante. Se todos tivermos esta consciência, já nem precisa do trabalho de vocês no trânsito, no caso, né, Pires? Você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que imaginar que ali pode ser alguém pode fazer o mesmo para alguém da sua família. Tá? Porque uma hora você é motorista, mas uma hora você vai ser pedestre. Todo motorista é pedestre. Sim. Tá? Então, assim, faça para o outro o mesmo que você quer que faça para você, ou seja, o respeito no trânsito. Se você quer ser respeitado no trânsito, respeita. E uma mensagem aqui também vai: não se envolva em discussão no trânsito. Você não sabe como que está a outra pessoa, a cabeça da outra pessoa. É verdade. Tá? Não potencializa aí uma discussão, porque muitas vezes acaba no pior. Já houve casos, né? Não precisa ir muito longe para isso. Pires, quando se fala desse cuidado, dessa responsabilização, isso é passado na aula da autoescola para o condutor? Com certeza é passado na autoescola, mas assim, a gente sabe que para que se a pessoa pudesse aprender
quase tudo sobre trânsito. Por exemplo, seria muito mais tempo de aula. Sim. Mas a autoescola passa ali conforme o que a lei Exige. tá? Mas cabe aí da pessoa, do decorrer da vida aí, e se atualizando, né? Por exemplo, é isso que a Guarda Municipal faz, por exemplo, em palestra com o Guarda Municipal Cordeiro, Guarda Municipal Ribeiro. A gente tem ido falar com pessoas que já têm habilitação, tá? Pessoas que estão utilizando e muitas vezes faz muito tempo que saiu da autoescola e nunca mais se atualizou. Tá? Tem pessoas que surpreendem quando vai falar sobre alguma situação do trânsito. Nossa, era assim, agora é diferente. Isso. É tipo isso. Então depende da pessoa se ela utiliza o trânsito, ela tem que saber. Se Mas atualizar. assim, uma outra situação, pessoa ciclista, você tem que saber também das regras de trânsito. Ó, entra ali no Google mesmo, você busca informações necessárias, porque o ciclista utiliza o trânsito, tem que saber das regras de trânsito, ele tem que saber quando ele chega numa faixa de pedestre, é pedestre, ele tem que descer da bicicleta, empurrar a bicicleta. Né? O pedestre também tem que saber a hora que pode fazer a travessia. Você não tem uma prioridade absoluta ali, tá? Você não tem uma preferência absoluta. Você tem que verificar se o condutor te visualizou. Isso. Né? Não é simplesmente entrar na faixa e estou no meu direito. Não é isso. Ninguém vira super-herói quando bota o pé na faixa de pedestre, né? Isso. E se caso acontecer um acidente, você vai levar pior, você pedestre. Tá? Então, primeiramente, a sua segurança. Diga, Milena. Essa situação aí da faixa de pedestre é interessante o Pires falar, porque assim, muitas vezes a orientação que os pais dão em casa para os filhos, né? Ah, na faixa de pedestre o carro tem que parar e tal, mas tem que trazer essa orientação, não só para as crianças, mas também para os idosos, né? A gente já presenciou quase acidente aí próximo ao mercado aqui na avenida principal, justamente porque não tem essa noção. Será que dá tempo desse carro frear e parar para eu passar? Isso. Né? Muitas vezes entra de uma vez na faixa de pedestre, o carro para de uma vez e o carro de trás bate na traseira, acontece um acidente justamente por uma questão de não prestar atenção. Então, isso também é válido, né? O pedestre também tem que se orientar no trânsito. Isso é com certeza. É porque assim, a gente aprende que no trânsito o maior cuida do menor. Mas o maior vai conseguir cuidar do menor quando for possível. Por exemplo, se você vai fazer uma travessia de pedestre, igual você colocou, né? Se o veículo não vai, ele está olhando o retrovisor de trás, olhar para trás para ver se o outro vai parar também. Se ele vê que vai causar um acidente, ele não vai parar. Então, por isso que o pedestre também tem que fazer a sua parte e aguarda. Aguarda o momento seguro. Aí você faz a travessia. Mas existe um sinal de vida, o Código de Trânsito não exige, mas quando o pedestre faz isso, estica o braço, onde chama a atenção do condutor, o condutor para. Pode fazer o teste. Ele para e liga o alerta para o motorista não bater atrás ainda. Quando a gente tem o tempo, se não tiver pressa absurda e não estiver olhando para o celular, dá para fazer tudo isso, né? Isso. Bem hoje na vida, eu acho que em todas as situações a gente tem que desacelerar. Perfeito. A gente está muito acelerado. Tá? E no trânsito, acelerar desta maneira não dá certo. A gente, lembrando que nem sempre no atropelamento o culpado é o motorista do automóvel, automotor. Todos têm que fazer a sua parte. A gente sabe quem vai se machucar no atropelamento. Mas quem é o responsável é um caso a ser apurado sempre, né? Isso, e hoje a gente consegue, tá? Na maioria das vezes, porque temos câmeras em todos os locais. Nós temos aí o Pardal que faz o monitoramento, Pardal Moura. Então, assim, a gente consegue verificar muitas situações que a gente pensou que era tal situação, e vai ver, é outra. 36, a gente retoma aqui a conversa com o Márcio Pires. Pires, perguntaram aqui se está certo faixa de pedestre próxima rotatória. Essa polêmica já veio outras vezes aqui. E se quiser falar sobre também, mas eu queria te perguntar o seguinte, em Sorriso, qual o maior problema que a guarda identifica e que causa situações talvez agravadas, como o acidente de ontem, por exemplo? Olha, é a falta de atenção. Falta de atenção. Falta de atenção, porque a gente tem visto que, na grande maioria, tá? Vou colocar mais de 99% praticamente aí. Os acidentes têm acontecido em locais bem sinalizados, tanto vertical quanto horizontal. Evitáveis, portanto, esses acidentes. Isso é uma determinação do nosso secretário Coronel Denardo, secretário Giovano, que ele passa para o coordenador de sinalização Jairzinho. Manter a sinalização viária sempre bastante nítida. Visível. E visível. À noite, somente, pode ver que a prefeitura só coloca placas refletivas, tá? Então, para chamar a atenção. Mas, infelizmente, igual eu falei, hoje a gente sai de casa, todos saem de casa muitas vezes preocupado com outra situação e o trânsito acaba não sendo o foco da atenção quando você está na direção de um veículo. E pode acontecer, isso pode acontecer com qualquer um que deixar de verificar uma placa de pare, tá? Infelizmente. Por isso que a velocidade é muito importante, tanto para quem está na preferencial, para quem está também na via que não é preferencial. Porque dá tempo de reagir, né? E evitar. Isso. E quando caso houver um acidente, ele não vai ser de forma tão grave. Perfeito. Tá bom? Então você não vai potencializar aquela gravidade quando você reduz a velocidade. Mas assim, um acidente com vítima
fatal igual houve, né? Isso entristece todo mundo, não é só a família, todos. Sim. Porque é uma cena ali que ninguém quer ver. Tá? E você se coloca no lugar daquela pessoa, né? Quando você tá Ontem me vendo. chamou a atenção, preparando a matéria para o site da rádio, o fato de que foi basicamente uma encostada na placa do veículo ali, na frontal do veículo, que derrubou o motociclista na perda de controle. Ele bateu no meio-fio e, infelizmente, não conseguiram salvar a vida do rapaz. Eu não sei se teve essa situação, mas a gente tem visto em alguns acidentes. Uhum. O capacete é muito importante, tá? Fechado, fixo. Isso. A lei permite o capacete, conhecido como F-17, aquele aberto, tá? Mas qual segurança ele traz? Tem que se na perguntar prática? isso, né? Não traz. Verdade. Quanto que vale a segurança, vida. a vida? É verdade. Então, o capacete, muitas vezes a pessoa escolhe da forma mais em conta, mais barata. Não é o ideal. recomendável. É a mesma coisa, alguns motociclistas a gente tem visto usando aquele capacete conhecido como coquinho. Aquilo não é permitido, independente da moto, da cilindrada da sua moto. Não é permitido. Só metadinha da cabeça. Ali. Isso. Olha. Isso não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, porque não tem segurança também. O objetivo é a segurança mesmo, né? Segurança. Pires? A programação do Maio Amarelo vai ter continuidade em Sorriso. O que vocês planejaram para esse mês aí? Com certeza, já começamos aí o trabalho de orientação, tá? Trabalho educativo, em alguns pontos de bastante movimentação, não só de automóvel, mas de pedestres também. Teremos operações Lei Seca, tá? Isso não vai diminuir, porque a gente sabe que a Operação Lei Seca também, além de ser punitiva, ela educa também, tá? Claro que nem todo mundo, mas educa a maioria das pessoas. Teremos aí operações aí em conjunto com outras forças de segurança, como o Amigo da Rodada, uma operação aí que vem sempre do Detran, tá? A Guarda Municipal participa também. O objetivo é chamar a atenção. Agora, a pessoa só se conscientiza se ela realmente quiser, tá? Porque exemplos tem a mídia, a rádio faz diversas reportagens sobre o trânsito aqui para chamar a atenção. Então, assim, mas se a pessoa não querer, não adianta. E aí vai pagar o preço que não é barato, nem financeiramente, tampouco em outras consequências que traz. Isso, né, psicológico também vai sair caro. Pires, obrigada pela vinda, o tempo está corrido, hoje a gente tem muitas entrevistas, mas parabéns pelo trabalho e a gente espera de fato, não é, que consiga diminuir esse índice de acidentes, principalmente os que, nossa, trazem situações agravadas, não é como vimos ontem aí. Isso, quero aqui deixar em nome da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, parabéns aí para o Dia das Mães e quero deixar um recado para você que tem mãe e pai ainda, honre eles se preocupando com a sua própria vida, ou seja, sua mãe teve 9 meses com você na barriga. Muito tempo. Para que você chegasse até essa idade e desse valor à sua vida. Quando você vai e potencializa o risco no trânsito, você não está honrando a sua mãe que passou lá 9 meses com você na barriga. Então, honre elas, preservando e cuidando da sua própria vida também. Perfeito. Obrigada, Pires. Feliz Dia das Mães aí para as que existam na sua vida. Não sei se a sua mãe reside aqui ou não, enfim. No Paraná, mas assim, a gente tem várias pessoas que a gente considera mães. Legal, muito bem. Bom? Obrigada, bom Nada. trabalho para a moçada aí, tá? Obrigado.